Antes de passarmos a palavra para André, eu vou pedir ao nosso companheiro Lindomar que faça uns momentos de harmonização para todos nós. Depois André assume a palavra. Nós vamos nos preparar para a prece, buscando não somente silenciar externamente, mas também internamente. Vamos respirar suave e calmamente, buscando sentir a serenidade em nossa mente, a tranquilidade em nosso coração. Vamos nos ambientar espiritualmente, buscando sentir a equipe espiritual responsável por toda a jornada. E à medida que assim vamos fazendo, vamos percebendo que a nossa aura vai se tonificando, brilhando mais, se expandindo. E vamos tendo as sensações próprias de um processo suave de usinagem, de expansão da nossa luz, do nosso amor. E vamos nos percebendo cada vez mais em paz. Sabemos que o tema da jornada é inquietante, embora nos traga, após conquistar, a tranquilidade. Mas pensar sobre a questão do perdão, nas suas muitas variáveis, como tem sido desde ontem, é o remédio necessário, que às vezes pode até amargar um pouco, mas cura. Respiremos suave e calmamente e sintamos o efeito que já geramos no ambiente a partir da nossa aclimatação, da harmonia maior das energias, para inclusive os palestrantes poderem encontrar uma maior facilidade para, além de trazer dos seus conhecimentos, reflexões e experiência, também a intuição espiritual para nossas vidas. Neste clima, Senhor Jesus, de paz, de amor e de alegria, nós queremos permanecer, Senhor, confirmando cada vez mais que para o amor não há fronteiras, que a luz, onde quer que ela passe a brilhar, não haverá escuridão, e que a amizade, inegavelmente, é um tesouro em nossas vidas. Amigo Jesus, sei e continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. André, você vai chamar, você vai chamar, olha, eu suspeito. A daí você vai chamar ele, assume. Me perdoe, André. André Siqueira, ele... Se não queira também, André. Se não queira também, André. Siqueira é melhor. Ele
é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, responsável lá pelas questões da comunicação, da TV. Ele é do Rio Grande do Norte, hoje reside em Brasília, mais especificamente em Sobradinho. É casado com minha amiga Carla, tem 3 filhos lindos, sendo que a filha é mais linda do que os outros 2. Há controvérsias, mas são 3 filhos bonitos mesmo. E tudo gente boa. Puxaram ao pai. Carla não está aqui para se defender. Ele trabalha porque ainda não se aposentou no Banco Central. E creio que tão cedo não vai conseguir se aposentar, né, irmão André? André, essa forma descontraída de apresentar com todas essas referências aqui é em função da nossa amizade, né, André? André é um reencontro querido, né? O perdão liberta, Tomás. Bom, já que liberta, eu conheci André em Barreiras, depois de terem lido o currículo Lattes dele, que é enorme. Com tanta titulação em inglês e tal, e a pessoa lendo tudo, eu digo, Jesus Cristo, que homem é esse? Homem, mas é tanta coisa de informática, de não sei o que, entendeu? De interplanetário, é tanta coisa. E eu dizendo assim, meu Deus do céu, onde me trouxeram? Aí ele vai fazer a conexão do computador com o projetor e não consegue. Ele diz, eu disse assim, e os MBAs, e mestrado, e doutorado, e... Foi seu anjo da guarda, para você ficar tranquilo. Foi. Aí eu disse, eu confesso que eu fiquei até com vontade de dar uma sugestão, mas eu achei que era muito ousadia de minha parte, né? Sem saber quase nada. Mas André, é com muita alegria que mais uma vez você está aqui em Tapetinga. É com muita alegria que nós vamos viver esses momentos e compartilhar nossa amante busca do conhecimento. Que não nos falte percepção, que não nos falte sensibilidade e que não nos falte amor. E como diz Aristóteles, a amizade é o maior de todos, dos amores. Então venha, meu amigo. Me senti magro passando André. Vocês estão vendo que muita massa atrai muita massa, né, gente? Gente, a gente vai conversar um pouquinho. Então, apesar de estarmos com alguns elementos de projeção... Tá bom, tá todo mundo... Eu já estava preocupado que eu vi essa tela aqui, de como é que o povo vai ver ali do outro lado. Mas a ideia é que a gente dialogue um pouco a respeito dessa temática da percepção de si. E eu quero começar com uma reflexão da parte de Augusto dos Anjos, poeta paraibano, que escrevendo através de Francisco Cândido Xavier, intitulou um poema chamado Ao Homem, quando ele diz assim: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama,
de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais. És a cintila, chama da luz incandescente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne átria e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexos das ações psicológicas nas células primevas da existência, tu és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade inviolável e as leis de Deus inscritas na consciência. Muito obrigado. Terminou. Agora a gente vai tentar explicar o que Augusto dos Anjos disse. Porque essa percepção de quem nós somos está na essência do entendimento. Para nós nos adentrarmos nessa estrutura do poema, nós vamos então pedir socorro a alguns elementos um pouco mais didáticos para nós explorarmos o fenômeno da autopercepção. Quem eu sou? E ele é muito importante porque não há percepção do outro se não há a percepção de si. Então a gente vai, nesse caminhar, explorar muito a percepção de si e projetá-la na percepção do outro. Porque na forma com que eu construo os meus instrumentos de percepção, são estes instrumentos que me permitem perceber o outro. Ok? Antes de a gente seguir com a apresentação propriamente dita, eu quero fazer uma pausa, vou me deslocar até o computador, porque eu preciso que a gente veja um vídeo sobre a natureza da percepção. Ok? Para que a gente possa trabalhar um pouco com isso. I want to start with a game, okay? And to win this game, all you have to do is see the reality that's in front of you, as it really is, all right? So we have two panels here of colored dots, and one of those dots is the same in the two panels, okay? And you have to tell me which one. Now narrow it down to the gray one, the green one, and say the orange one. So by a show of hands, we'll start with the easiest one. Show of hands, how many people think it's the gray one? Really? Okay. How many people think it's the green one? And how many people think it's the orange one? So pretty even split. So let's find out what the reality is. Here is the orange one. Right? Here's the green one. And here's the gray one. So for all of you saw that, you're complete realists. All right? So this is pretty amazing actually, isn't it? Because nearly every living system has evolved the ability to detect light in one way or another. So for us, seeing color is one of the simplest things the brain does. And yet, even at this most fundamental level, context is everything. Okay? What I'm going to talk about is not that context of everything, but why is context everything? Because it's answering that question that tells us not only why we see what we do, but who we are as individuals and who we are as a society. But first we have to ask another question, which is, what is color for? And instead of telling you, I'll just show you. What you see here is a jungle scene, and you see the surfaces according to the amount of light that those surfaces reflect.
Now, can any of you see the predator that's about to jump out at you? And if you haven't seen it yet, you're dead. Right? Can anyone see it? Anyone? No? Now let's see the surfaces according to the quality of light that they reflect. And now you see it. Right? So, color enables us to see the similarities and differences between surfaces according to the full spectrum of light that they reflect. But what you've just done is in many respects mathematically impossible. Why? Because, as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world other than through our senses. And the light that falls onto our eyes is determined by multiple things in the world. Not only the color of objects, but also the color of their illumination and the color of the space between us and those objects. You vary any one of those parameters and you'll change the color of the light that falls onto your eye. This is a huge problem because it means that the same image could have an infinite number of possible real-world sources. So let me show you what I mean. Imagine that this is the back of your eye, okay? And these are two projections from the world. They're identical in every single way. Identical in shape, size, spectral content. They are the same as far as your eye is concerned. And yet, they come from completely different sources. The one on the right comes from a yellow surface, in shadow, oriented facing the left, viewed through a pinkish medium. The one on the left comes from an orange surface, under direct light, facing to the right, viewed through a sort of a bluish medium. Completely different meanings, giving rise to the exact same retinal information. And yet, it's only the retinal information that we get. So how on earth do we even see? So if you remember anything in this next 18 minutes, remember this, that the light that falls onto your eye, sensory information, is meaningless, because it could mean literally anything. And what's true for sensory information is true for information generally. There's no inherent meaning in information. It's what we do with that information that matters. So how do we see? Well, we see by learning to see. So the brain evolved the mechanisms for finding patterns, finding relationships in information, and associating those relationships with a behavioral meaning, a significance, by interacting with the world. We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language. So I'm going to give you some letter strings, and I want you to read them out for me, if you can. What are you reading? Half the letters are missing, right? There's no a priori reason why an H has to go between that W and A, but you put one there. Why? Because in the statistics of your past experience, it would have been useful to do so. So you do so again. And yet you don't put a letter after that first T. Why? Because it wouldn't have been useful in the past. So you don't do it again. So let me show you how quickly our brains can redefine normality, even at the simplest thing the brain does, which is color. So if I could have the lights down up here, I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same. One is simply the flipping of the other. Okay? Now I want you to look at that dot between the green and the red. Okay? And I want you to just stare at that dot. Don't look anywhere else. And we're going to look at that for about 30 seconds, which is a bit of a killer in an 18-minute talk. Okay? But I really want you to learn. And I'll tell you, don't look anywhere else. And I'll tell you what's happening inside your head. Your brain is learning, and it's learning that the right side of its visual field is under red illumination. The left side of its visual field is under green illumination. That's what it's learning. Okay? Now, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes. So why don't you do that now? Can we have the lights up again? So I take it from your response, they don't look the same anymore, right? Why? Because your brain is seeing that same information as if the right one is still under red light and the left one is still under green light. That's your new normal. Okay? So what does this mean for context? It means I can take these two identical squares and I can put them in light and dark surrounds. Now the one in the dark surround looks lighter than the one in the light surround. What's significant is not simply the light and dark surrounds that matter. It's what those light and dark surrounds meant for your behavior in the past. So I'll show you what I mean. Here we have that exact same illusion. We have two identical tiles on the left, one in a dark surround, one in a light surround, and the same thing over on the right. Now what I'm going to do is I'm going to reveal those two scenes
But I'm not going to change anything within those boxes, except their meaning, and see what happens to your perception. Notice that on the left, the two tiles look nearly completely opposite. One very white and one very dark, right? Whereas on the right, the two tiles look nearly the same. And yet, there is still one on a dark surround and one on a light surround. Why? Because if the tile in that shadow were in fact in shadow, and reflecting the same amount of light to your eye as the one outside the shadow, it would have to be more reflective, just the laws of physics. So you see it that way. Whereas on the right, the information is consistent with those two tiles being under the same light. If they're under the same light, reflecting the same amount of light to your eye, then they must be equally reflective. So you see it that way. Which means we can bring all this information together to create some incredibly strong illusions. This is one I made a few years ago. And you'll notice you see a dark brown tile at the top and a bright orange tile at the side. That is your perceptual reality. The physical reality is that those two tiles are the same. Here you see 4 gray tiles on your left, 7 gray tiles on the right. I'm not going to change those tiles at all, but I'm going to reveal the rest of the scene and see what happens to your perception. The 4 blue tiles on the left are gray. The 7 yellow tiles on the right are also gray. They are the same, okay? Don't believe me? Let's watch it again. What's true for color is also true for complex perceptions of motion. So here we have, let's turn this around, a diamond. And what I'm going to do is I'm going to hold it here and I'm going to spin it. And for all of you, you'll see it probably spinning this direction. Now I want you to keep looking at it, move your eyes around, blink, maybe close one eye, and suddenly it'll flip and start spinning the opposite direction. Yes? Raise your hand if you got that. Yes? Keep blinking. Every time you blink, it'll switch. Right? So I can ask you, which direction is it rotating? How do you know? Your brain doesn't know because both are equally likely. So depending on where it looks, it flips between the two possibilities. Are we the only ones that see illusions? The answer to this question is no. Even the beautiful bumblebee, with its mere 1 million brain cells, which is 250 times fewer cells than you have one retina, sees illusions. Does the most complicated things that even our most sophisticated computers can't do. So in my lab, we of course work on bumblebees because we can completely control their experience and see how that alters the architecture of their brain. And we do this in what we call the bee matrix. And here you have the hive. You can see the queen bee, that large bee in the middle there. Those are all their daughters, the eggs. And they go back and forth between this hive and the arena by this tube. And you'll see one of the bees come out here. You see she has a little number on her? Yeah, there's another one coming out. She also has a number on her. Now, they're not born that way, right? We pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep, and then you can super glue little numbers on them, right? And now in this experiment, they get a reward if they go to the blue flowers, okay? And they land on the flower, they stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water. Now, she's drinking a glass of water that's about that big to you and I. We'll do that about 3 times, and then fly, right? And sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go. So they copy each other. They can count to 5. They can recognize faces. And here she comes down the ladder, and she'll come into the hive, find an empty honey pot, and throw up. And that's honey. Okay? Now remember, she's supposed to be going to the blue flowers, but what are these bees doing in the upper right corner? It looks like they're going to green flowers. Now, are they getting it wrong? And the answer to the question is no. Those are actually blue flowers, but those are blue flowers under green light. So they're using the relationships between the colors to solve the puzzle, which is exactly what we do. So illusions are often used, especially in art, in the words of a more contemporary artist, to demonstrate the fragility of our senses. Okay, this is complete rubbish. Okay, the senses aren't fragile. If they were, we wouldn't be here. Okay, instead, color tells us something completely different, that the brain didn't actually evolve to see the world the way it is. We can't. Instead, the brain evolved to see the world the way it was useful to see in the past. And how we see it is by continually redefining normality. So, how can we take this incredible capacity
of plasticity of the brain and get people to experience their world differently. Well, one of the ways we do in my lab and studio is we translate the light into sound, and we enable people to hear their visual world. Okay? And they can navigate the world using their ears. Here's David in the right, and he's holding a camera. On the left is what his camera sees, and you'll see there's a line, a faint line going across that image. That line is broken into 32 squares. And each square, we calculate the average color, and then we just simply translate that into sound. And now he's going to turn around, close his eyes, and find a plate on the ground with his eyes closed. He finds it. Amazing, right? So not only can we create a prosthetic for the visually impaired, but we can also investigate how people literally make sense of the world. But we can also do something else. We can also make music with color. So working with kids, they created images, thinking about what might the images you see sound like if we could listen to them. And then we translated these images. And this is one of those images. And this is a 6-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra. And this is what it sounds like. So a 6-year-old child, okay? Now, what does all this mean? What this suggests is that no one is an outside observer of nature, okay? We're not defined by our essential properties, by the bits that make us up. We're defined by our environment and our interaction with that environment, by our ecology. And that ecology is necessarily relative, historical, and empirical, right? So what I'd like to finish with is this over here, because what I've been trying to do is really celebrate uncertainty, because I think only through uncertainty is there a potential for understanding. So if some of you are still feeling a bit too certain, I'd like to do this one. So if we have the lights down, and what we have here, can everyone see 25 purple surfaces on your left, and 25 call it yellowish surfaces on your right. So now what I'm going to do, I'm going to put the middle 9 surfaces here under yellow illumination by simply putting a filter behind them. Alright? Now you can see that changes the light that's coming through there. Right? Because now the light's going through a yellowish filter and then a purplish filter. And I'm going to do this opposite on the left here. I'm going to put the middle 9 under a purplish light, okay? Now, some of you will have noticed that the consequence is that the light coming through those middle 9 on the right, or your left, is exactly the same as the light coming through the middle 9 on your right. Agreed? Yes? Okay, so they are physically the same. Just pull the covers off. Now remember, you know that the middle 9 are exactly the same. Do they look the same? No. Question is that an illusion? And I'll leave you with that. So thank you very much. O que nós temos aí? Aquilo que percebemos em relação à realidade é uma construção que nós fazemos dos elementos que temos. Ele mostrou isso com as cores, ele mostrou isso com os sons, e tira um pouco aquela certeza que a gente normalmente tem quando a gente diz assim: eu vi, portanto isso é verdadeiro. Eu percebi, portanto é assim. Eu penso dessa maneira, então eu estou correto com relação a isso.
Essa é a percepção que nós precisamos utilizar para enxergar não apenas o mundo, mas também o modo como nós nos percebemos nesse mundo. Quem é que nós somos? Nós somos um espírito imortal. Isso é uma mudança importante. Mas nós nos expressamos através de uma construção particular que é a nossa história de vida nesta vida. E a nossa personalidade, ela é construída com base na forma como nós pensamos, na forma como nós sentimos e na forma como nós agimos. Esses três elementos, o pensar, o sentir e o agir, definem a nossa atual expressão. Em particular, as múltiplas existências que nós temos são mecanismos de correção dos nossos erros de pensar, dos nossos erros de sentir, dos nossos erros de agir. Quando nós estamos explorando quem nós somos, isto é, quando estamos tentando perceber a nós mesmos, nós precisamos nos fazer essas perguntas. O que eu penso? O que eu sinto? Como eu ajo? Por que eu penso dessa maneira? Por que eu sinto dessa maneira? Por que eu ajo dessa maneira? Para que eu estou pensando dessa maneira? Para que eu estou sentindo dessa maneira? Para que eu estou agindo dessa maneira? Essa percepção, ela é crítica para que nós tenhamos uma clareza em relação a qual é a constituição da nossa personalidade. Isso vai nos levar a algumas situações muito interessantes, porque, em geral, nós precisamos confrontar duas visões muito diferentes. Historicamente, as respostas que têm sido dadas para nós outros têm sido: olha, nós somos um corpo. É uma antropologia materialista. Mas existe uma outra antropologia que diz assim: não, nós somos um espírito. E a gente precisa ver as coisas como espírito. É uma antropologia puramente espiritualista. O espiritismo, ele veio trazer para a gente uma percepção diferente. Ele diz assim: nós somos espíritos que estamos num corpo. E isso significa que o nosso corpo, ele traz interferências na percepção de quem nós somos, mas nós estamos aprendendo espiritualmente como lidar com isso. E aí, é importante nós entendermos quem é que eu sou. Olha, eu sou um ser biológico, eu sou um ser social, eu sou um ser psicológico e eu sou um ser espiritual. Eu sou um indivíduo de 4 dimensões. Isso significa que uma parte da minha relação, na forma como eu penso, na forma como eu sinto, na forma como eu ajo, está definida na minha biologia. Outra parte está definido na minha construção social. Outra, no meu padrão psicológico. E outra, na minha estrutura espiritual, que está em processo de formação e de aprendizagem para isso. Isso vai nos levar a algumas reflexões importantes sobre a contribuição que o Espiritismo vem nos trazer nessa reflexão sobre quem nós somos. Por quê? A partir de um conjunto de manifestações espirituais, nós tivemos acesso aos chamados fenômenos da espiritualidade, que muda o nosso conceito e nos remete àquela noção que Augusto dos Anjos nos disse no poema: tu não és força neúrica somente. Nós somos mais do que um cérebro, nós somos mais do que um corpo. E ele nos traz uma perspectiva sobre a existência, este momento que nós estamos vivendo, numa sociedade com um determinado padrão psicológico, com uma determinada forma de perceber a realidade,
e a nossa condição de imortalidade, o que vai seguir adiante para isso. Deixa eu avançar um pouco, por quê? Porque quando nós vamos pensar sobre este ser biológico, psicológico, social e espiritual, nós vamos reconhecer que ele é um agente, ele age no mundo, mas ele também é um paciente, ele sofre as injunções do mundo. E é graças a esse processo de agir e sofrer que acontece o mecanismo de melhoria. Por isso, o fenômeno da integração existencial. O que é este fenômeno? Nós não nascemos prontos. Hoje, a forma como eu me percebo, se Deus quiser, amanhã vai ser diferente. Por quê? Porque eu aprendo coisas novas, eu penso coisas novas, eu sinto coisas novas e eu passo a agir de maneira diferente. Esse é o processo de integração existencial. Para que a gente possa entender um pouco disso, vamos tentar compreender, mergulhar um pouco de nós mesmos com o auxílio dos mapas que a psicologia nos oferece. Nós vamos fazer rapidamente uma síntese de como é que os diferentes pensadores no campo da psicologia explicam a natureza humana para a gente ter instrumentos de perceber a nós mesmos nesse processo. A primeira dessas cartografias é a cartografia de Freud. Sigmund Freud, um vienense, diz que nós somos um ser tripartite. Nós temos o ego, que é aquilo que nós temos consciência que somos. Nós temos uma estrutura em nós que é um superego, que é o resultado daquilo que o mundo espera que nós sejamos e nós acreditamos nisso. É um conjunto de exigências que diz assim: você deve ser assim. E esse eu devo ser assim é incorporado dentro da gente. E a gente fica achando assim, eu devo ser dessa maneira. Isso é a estrutura que Freud vai chamar de superego. Mas ele diz, há uma outra estrutura na gente que é um conjunto de informações, de emoções, de percepções que nós não temos consciência que estão na gente. E isso vai para o nosso id, aquela área, e nós somos a dinâmica disso. Nós somos um ego, na cartografia freudiana, que está navegando entre o porão dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas construções, que está armazenada para tentar se adaptar àquilo que nós gostaríamos de ser. Há uma visão diferente nisso, uma que particularmente nos interessa, que é a cartografia de Carl Gustav Jung. Jung, ele faz um mapeamento do indivíduo que é muito curioso. Ele diz assim, vamos dividir o ser humano como se ele fosse uma cebola. A cebola não tem aquelas cascas externas que a gente vai tirando e vai chegando cada vez mais. Então vamos pensar assim, a cebola humana, o núcleo dela é o self, é o si. Por que nós estamos interessados nessa cartografia? Porque é a cartografia que a benfeitora Joana de Ângeles usa como referencial para fazer a interpretação do ser humano. Então ela nos interessa particularmente porque ela é muito rica para nós percebermos a nós mesmos. Se essa estrutura essencial é o núcleo da cebola, a persona é a casca mais externa dela. Então vamos entender um pouquinho cada uma dessas cascas, tá certo? A persona é aquele conjunto de sentimentos, pensamentos e atitudes que eu assumo diante do mundo. Isso é um papel
que nós desempenhamos no dia a dia. Por exemplo, se eu sou um professor, eu preciso ter consciência de que eu estou professor. Eu não nasci professor e eu não vou morrer professor. O professor é uma persona. Então, quando eu entro na sala de aula, durante aquele processo, eu assumo a personalidade do professor, não é isso? Agora veja, eu não posso querer me relacionar com a minha esposa sendo professor. Porque não é essa a natureza da nossa relação. Da mesma maneira que eu não posso querer assumir com a minha esposa uma relação de pai, porque ela não é minha filha. Eu não posso ter para com o meu chefe a atitude de um professor, porque na minha relação com ele eu sou subordinado. Isso são personas. E muitas pessoas se confundem com isso. Então o sujeito, ele é um juiz, é uma persona que ele desenvolve, e ele se considera juiz. Então todas as atitudes dele é de um julgador. Ele assume, ele se identifica com o personagem que ele precisa desempenhar. E essas personas, elas não são apenas atitudes de natureza profissional. Nós também assumimos persona. Quando eu digo assim, olha, Lindomar é um sujeito tão alegre, então eu fico aguardando que Lindomar seja alegre 24 horas por dia. Eu não percebo que isso é uma persona. É um atributo que ora se expressa e ora não se expressa. Ah, quer dizer que isso é um fingimento? Não é um fingimento. É a casca. Eu posso dizer que a casca da cebola não é a cebola, gente? Não, a casca da cebola é cebola também, mas não é toda a cebola. Entenderam a ideia que está por trás disso? Não é que a persona não é parte da gente. Quer dizer que não é a gente integralmente. Aqui isso varia bastante. Por quê? Porque abaixo da casca da persona existe a casca do ego. O que é o ego na visão junguiana? É aquilo que eu acredito que eu seja. Aquilo, quando eu olho para mim, e ninguém sabe, mas eu sei como eu sou, isso é o que ele identifica como ego. E muitos de nós nos identificamos com o nosso ego. Porque a gente acredita que essa vozinha que está na cabeça da gente, que diz como a gente sente, como a gente age, como a gente percebe e pensa o mundo, é exatamente o que nós somos. Mas abaixo disso daqui existe o que Jung chama uma sombra. O que é essa sombra? É todo um conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes que a gente acha que a gente não é, mas que na verdade a gente expressa. Por exemplo, eu não sou orgulhoso, eu tenho apenas amor próprio. Eu apenas me autovalorizo. Egoísta eu? Não, de jeito nenhum. Eu apenas tenho autoconsciência. Não, eu não sou muquirana. Você sabe que é muquirana, né? Não, eu não sou muquirana, não. Eu sou só previdente. São essas as percepções que a gente tem. Duro? Não, eu não sou duro com as pessoas. Eu apenas tenho autoridade. Então, essa é a diferença entre o que o ego acredita e o que a sombra mostra. Jung identificou um mecanismo muito interessante que ele chama de ânima ou animus. A palavra original em latim quer dizer aquilo que promove o movimento, aquilo que impulsiona o movimento, aquilo que dá vida ao movimento. Esse é o sentido de ânima ou de ânimos, e que muitos estudantes confundem
linkam isso com a complementariedade sexual. Então a gente às vezes observa dizendo o seguinte: o ânimo é assim, se você é homem, o ânimo é a sua parte mulher. Se você é mulher, o ânimos é a sua parte homem. Isso não é verdade. Porque a ideia da complementariedade, ela é um pouquinho mais interessante. Ele mostra assim que nós temos atitudes que são diferentes. Deixa eu tentar explicar isso, porque isso vai facilitar o nosso modo de percebermos a nós mesmos. Jung defendeu a ideia da ânima ou de ânimos por conta dos tipos de personalidade que ele investigava. E ele monta um modelo em que ele diz assim: nós temos dois tipos de personalidades. As personalidades introvertidas e as personalidades extrovertidas. É como se a gente tivesse assim: introvertida é o sujeito onde a seta é o mundo define o comportamento dele. E a seta extrovertida é ele tenta apresentar o comportamento dele ao mundo. Então é como se eu dissesse assim: se eu sou uma personalidade extrovertida, eu quero me impor ao mundo. Se eu sou uma personalidade introvertida, eu espero que o mundo se imponha a mim. Então, quando ele analisa esses tipos de comportamento, ele vai identificar uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se o sujeito tem uma personalidade extrovertida, isso é, ele quer impor o comportamento dele ao mundo, ele age de maneira inversa. Porque ele passa a dar tanto valor ao que o mundo acha, que ele não se expõe. Então há uma inversão dentro desse processo. O fato de eu valorizar tanto a opinião dos outros faz com que eu não expresse a minha. Então eu sou orientado pelos valores externos e exatamente por isso eu me aquieto. Por outro lado, eu valorizo tanto a minha opinião, eu sou tão introvertido, eu estou tão orientado para dentro de mim, que como é o meu comportamento, eu quero impor minha opinião para todo mundo. E foi graças a essa noção que ele desenvolveu isso, que dentro de cada um de nós existe, portanto, um senso de complementariedade. E a gente vai aprendendo para isso. E somente quando nós descascamos a cebola, nós chegamos a quem de fato nós somos. A nossa essência. Uma essência que muda, uma essência que se altera, uma essência que progride, uma essência que tem uma visão diferente, que aprende com as coisas, que se transforma. O Dr. Skinner montou um mapeamento do indivíduo dizendo o seguinte: o homem é aquilo que ele foi condicionado a ser. Então, dentro da cartografia de Skinner, surge aquela ideia que assim, se você recompensar ou se você punir, você vai definir a forma como as pessoas pensam, a forma como elas sentem, a forma como elas agem. E às vezes nós acreditamos nisso mesmo. Stanislav Grof, ele faz um mapeamento diferente disso. Ele faz um mapeamento dizendo o seguinte: nós precisamos reconhecer que nós temos uma percepção da realidade e que essa percepção da realidade é uma barreira. O olho, o olfato, a forma como nós sentimos as percepções constituem a nossa barreira de acesso à realidade. Mas além disso, existe uma determinação do nosso inconsciente, que onde estão valores, onde estão conceitos que se constroem. E há uma coisa que precisa ser reconhecida na natureza de quem nós somos, que nós somos seres interexistenciais. Nós experimentamos fenômenos de nascimento e de morte, e que esses fenômenos são determinantes na constituição de quem nós somos. E finalmente, ele traz um elemento muito interessante, que ele chama o domínio transpessoal.
que é o conjunto das nossas expressões para além da nossa própria personalidade. Os fenômenos extraordinários, os fenômenos de percepção do outro, as comunicações interexistenciais, incluídos os fenômenos mediúnicos, o processo de empatia, de simpatia, de telepatia, que são elementos que se constituem em relações para além do nosso domínio tradicional. Dentro da concepção espírita, nós vamos ter uma visão de que nós estamos num corpo e durante um determinado período de tempo, essa casca da cebola da nossa existência faz parte da nossa constituição. E aqui cabe uma reflexão muito importante, porque muitos de nós ainda vemos o nosso corpo como um ser estranho. E a gente quer brigar com ele. A gente quer se isolar dizendo assim, não, eu sou espírito. E na condição de espírito, eu não sou isso que é esse corpo. Peraí. Você não é este corpo eternamente. Mas transitoriamente você está com ele como um instrumento que vai lhe permitir explorar os seus mecanismos de aprendizagem. É por isso que você está nesse corpo, não em outro. Quando nós vemos Alexandre no livro Missionários da Luz, analisando a reencarnação de Sigismundo, dizendo: Sigismundo está vinculado ao óvulo materno, estão vindo os milhões de espermatozoides masculinos, e um deles, que guarda afinidade com as necessidades genéticas do espírito reencarnante, toma a frente por uma aproximação de afinidade magnética. Então nós somos constituídos dos elementos necessários ao nosso processo de crescimento. E quando eu entendo isso, eu vou perceber que o corpo e o perispírito, que é a minha expressão energética, são, na verdade, particularidades de quem eu sou. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo de número 11, chamado A Casa Mental, vai fazer uma outra exploração a respeito da estrutura tripartite da mente, dizendo o seguinte: no nosso inconsciente está o patrimônio das aquisições do passado. No nosso consciente está o conjunto das noções que nos permitem transitar no mundo nesse momento. E no nosso superconsciente estão os ideais de realização que nós estamos trabalhando. Ele faz uma pequena reinterpretação do modelo freudiano para incluir dentro dessa interpretação a visão espiritual que nós estamos tendo. Mas nós precisamos lembrar que na condição de espírito nós vamos oscilar por diferentes personalidades até alcançarmos a condição da pureza do espírito, que é a nossa verdadeira natureza. Olha que coisa interessante. O Dr. Rollo May, que é um pesquisador, um psicólogo norte-americano, ele escreveu em 1969 um livro chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. E nessa obra ele diz isso de uma maneira muito interessante. Em 1969, pode surpreender que eu diga, baseado em minha prática profissional, assim como na dos meus colegas psicólogos e psiquiatras, que o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio. Que vazio? O vazio de propósito, o vazio de significado, o vazio quando ele olha para dentro dele mesmo. Resultado: índices crescentes de depressão como resultado da falta de propósito das coisas. Essa mesma ideia foi retomada por um
também psiquiatra, o Dr. Viktor Frankl, quando ele escreveu, o Dr. Frankl é o sobrevivente de um campo de concentração em Auschwitz. Ele escreveu uma obra muito interessante chamada O Sentido da Vida. Na verdade, a tradução dela é O Sentido da Vida. O termo original dela é o homem em busca do significado, o homem em busca do vazio das coisas, o homem querendo entender a si mesmo como propósito. Por quê? Porque nós somos um projeto de existência. Nós somos os construtores de nós mesmos. E é desta maneira, como nós nos percebemos, que nós vamos projetar e nós vamos entender os outros. Daí o cuidado que nós precisamos ter, porque nós não podemos nos acomodar naquilo que nós achamos que nós somos. Não, eu sou assim mesmo e eu vou morrer dessa maneira. Não, eu não tenho nada mais a melhorar. Não, esse aspecto de mim pode deixar aí. Porque o propósito da existência é exatamente nos identificar como um devir, como um vir a ser, como alguma coisa que nós estamos em profundo processo de transformação existencial. Então é preciso ter clareza que nós somos algo diferente. E qual é a referência que nós temos em relação a isso? A figura de Jesus. É importante entender como a gente tem um projeto de existência diferenciado. Jesus, que se dizia dele o Filho do Homem. É interessante a gente observar como na cultura hebraica essas coisas elas se interrelacionam simbolicamente, porque Adão em hebraico significa homem. Então Jesus significa, quando ele se diz o Filho do Homem, o Filho de Adão, ele quer dizer a geração subsequente. E é muito interessante quando os Espíritos colocam qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo: Jesus. Porque se trata de uma referência existencial. Eu queria fazer rapidamente essa leitura da fala de Calderaro, o mentor espiritual, no livro Mundo Maior, quando ele vai discutir o reconhecimento dessa casa mental. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, milênio a milênio. A crisálida de consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim, também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Se nós nos vinculamos com essa determinada percepção da realidade que somos, nós vamos ter um pouco mais de clareza de tentar entender por que eu penso dessa maneira, por que eu sinto dessa maneira, por que eu ajo dessa maneira, e isso me permitirá ver um pouco a situação do outro. Eu queria encerrar então essa nossa fala apresentando para vocês uma pequena composição
que eu fiz junto com meu irmão para tentar resumir essa ideia do que nós somos. Eu queria apresentar isso para vocês.
Tu não és força nêurica somente, movimentando células de argila, lama, de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila, chama da luz incandescente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne átria e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexos das ações psicológicas nas células primevas da existência, tu és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade inviolável e as leis de Deus inscritas na própria consciência. A noção disso nos faz ampliar a percepção que nós temos de nós e nos faz modificar a percepção que nós temos do outro. Muito obrigado.